Panificador Elisa, PAD Blocos de Concreto. Olá Manaus, o programa de hoje vai mostrar para você como é que funciona o IPEM. Esse aqui é um órgão muito importante aqui do nosso estado e que faz a fiscalização de pesos e medidas, um braço do Inmetro. Você vai conhecer o engenheiro Márcio André, que é o presidente do órgão e vai nos trazer informações importantes para você, consumidor e empresário. Não saia daí, o programa está apenas começando. Estou aqui com o físico Ivanildo Barros. Ele vai nos contar quais são as maiores dificuldades que o Inmetro encontra em Manaus para aferir os produtos, agora especialmente na época do Natal. Bom, estava observando as suas declarações. Repete para o telespectador quais são os produtos mais investigados agora e onde você encontra mais produtos fraudulentos, digamos assim. Na verdade, hoje, nessa correria do dia a dia, os consumidores geralmente esquecem de analisar de maneira mais criteriosa no momento da compra as etiquetas ou as informações que estão na embalagem do produto que nós consideramos pré-medidos, que são aqueles produtos que são pré-acondicionados, pesados e medidos sem a presença do consumidor e que estejam em condições de comercialização. Então, assim, essa é uma época especial. Nós fiscalizamos panetones, bebidas no que diz respeito a espumante, vinhos, tendas, peru, chester, frutas cristalizadas, enfim. E nós percebemos o seguinte, que dentro dessa família de mercadorias, a que mais dá problema são esses produtos que não têm padrão de massa, que são realmente de responsabilidade a etiquetagem do supermercado. Então, muitas vezes o supermercado coloca a etiqueta no produto, mas esquece de descontar o peso da embalagem. Isso traz um prejuízo para o consumidor, porque o consumidor acaba arcando com a despesa do peso dessa embalagem, correto? Então, na verdade, o nosso objetivo principal é fazer o monitoramento para garantir essa relação de comércio transparente, para fazer com que o supermercado efetivamente pese corretamente e o consumidor pague efetivamente pela quantidade efetiva de produto a ser consumido e não pelo peso da embalagem, tá certo? Vocês são direcionados pelo Inmetro, vocês são o IPEM aqui no Amazonas. Isso. O Inmetro é que determina esse tipo de fiscalização ou parte de vocês? Na verdade, existe já um cronograma de atividades pré-definidos, né? Um planejamento, né? Onde todas as nossas ações já são definidas. Nós somos o Instituto de Pesos e Medidas, uma autarquia estadual vinculada à autarquia federal Inmetro, né? E, na verdade, nós somos os braços executantes das atividades do Inmetro no que tange a metrologia legal, em especial, neste laboratório, a divisão de mercadorias pré-medidas. Então, as nossas ações são planejadas previamente, né? Temos um cronograma de atividades e temos essas fiscalizações, essas operações especiais definidas nesses planejamentos da nossa direção, da nossa gestão. Qual é a próxima operação que o Inmetro, junto com o IPEM em Manaus, no Amazonas, vão realizar? Bem, na verdade, é uma coisa que é bem legal, eu até gosto muito, que é a questão da operação de volta às aulas, né? A volta às aulas envolve aí aquela questão do caderno, das dimensões, do número de folhas, da cola, se tem aquela quantidade lá declarada, né? Às vezes você compra uma resma de papel com 500 unidades, com uma dimensão pré-definida, e muitas vezes você compra e não sabe se efetivamente tem aquelas dimensões. Então o Instituto
preocupado com essa relação de comércio, também faz esse monitoramento a partir do início do mês de janeiro, né? São produtos que aumentam o consumo nessa época, então todos aqueles produtos que de alguma forma são intensificados os consumos, a gente tem que estar monitorando também. Bom, Ivanildo, então o seu laboratório aqui do IPEM e Metro abrange uma vasta gama de produtos. É um leque enorme. Só para você ter uma ideia, hoje 85% de tudo que a gente consome pode ser considerado uma mercadoria pré-condicionada, ou seja, ela está lá em condições de comercialização, embalada, bonitinha, e você tem que, quando você vai comprar, você acredita fielmente que aquela quantidade... A gente nem questiona isso. Não tem nem como. Às vezes, essa questão, no dia a dia, você compra e quando você vai ver, pô, será que tem aquela quantidade mesmo? Então, o Instituto, preocupado com essa ação, a gente intensifica essas fiscalizações. E hoje, graças a Deus, o índice de irregularidade no nosso estado está abaixo de 5%, que é o índice que na verdade, a orientação do Organismo Internacional de Metrologia Legal. Então a gente está realmente, eu acredito que fazendo um trabalho, o dever de casa, porque não é fácil. Num estado como o nosso, com as dificuldades geográficas que a gente tem, é complicado, mas a gente está na ativa. Bom, essas são as declarações do metrologista físico aqui do IPEM, Ivanildo Barros, que está a serviço da nossa sociedade para defender as relações de consumidor. Vamos já falar com o Márcio André Brito, ele que é o responsável pelo IPEM. Panificadora Elisa. Há 28 anos em Manaus, a Panificadora Elisa oferece com requinte e qualidade diferentes itens nos serviços de café, pães, confeitaria, doces, salgados e produtos regionais. Se você ainda procura um lugar para almoçar, já encontrou. Abrimos para o almoço todos os dias e no domingo, a partir das 13 horas. Realizamos seu evento com a escolha do melhor buffet. Panificadora Elisa. Cardápio variado com sabores requintados. Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Rua Paraíba, número 20, Andrianópolis, 3236-2869 ou 3642-9377. A PAD Artefatos de Concreto trabalha no desenvolvimento e produção de pavers, blocos de concreto, meios fios e pisos de qualidade para grandes e pequenas obras. Seguindo as normas da ABNT, com fornecedores certificados, a PAD tem o orgulho de participar do processo avançado de desenvolvimento da cidade e de sua obra. PAD, ideias inovadoras na construção. 9128-5554. Já parou para pensar onde você vai estar no futuro? Quais serão suas conquistas? Que história terá para contar? E como você vai chegar até lá? Bem, nós temos uma boa receita para você. Cultura inglesa 20 anos. O mundo ao seu alcance. Faça parte dessa história de sucesso. O programa hoje visita o IPEM Amazonas, esse órgão importante, um braço do Inmetro do nosso estado, que fiscaliza pesos e medidas. Comigo o engenheiro Márcio André, que vai nos contar um pouco sobre as atuações e a importância desse órgão para a sociedade. Márcio, muito obrigado por nos receber nessa coletiva de imprensa. O que o IPEM representa para a nossa sociedade? Qual é o papel que vocês apresentam aqui? Então, Ricardo, primeiramente, parabéns pelo programa e já agradecemos a oportunidade de passar as informações à sociedade amazonense das ações desenvolvidas pelo governo do estado por meio do IPEM.
O IPEM é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas, é um órgão delegado do Inmetro e vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado. A nossa missão é garantir à sociedade amazonense a confiabilidade dos produtos, processos e serviços relacionados a pesos e medidas e qualidade de produtos. Recentemente vocês fizeram um blitz na cidade em relação a produtos natalinos. Qual foi o resultado dessas atuações? Então, nós cumprimos um planejamento operacional de fiscalização o ano todo. Claro que é motivado de acordo com algumas épocas, como Carnaval, Dia das Crianças, Festas Juninas, e realizamos a Operação Dia das Crianças no mês de outubro e a Operação Papai Noel em dezembro. Essa operação tem o objetivo de, primeiro, verificar os produtos que são consumidos com maior quantidade nesse período, que são os produtos natalinos, como panetone, chester, peru, frutas cristalizadas e outros. E o objetivo é verificar se a quantidade declarada na embalagem pelo empacotador ou fabricante corresponde à quantidade real. É verificar se o consumidor realmente está levando a quantidade que está sendo paga, se não existe nenhum prejuízo econômico. Todos esses ensaios são realizados no laboratório de mercadoria pré-medidas porque são embalados na ausência do consumidor. O consumidor chega no comércio e já está lá pré-definido, principalmente produtos da cesta básica, como feijão, arroz, a farinha, já tem lá 1 quilo. O IPEM realiza os ensaios para evidenciar se essa informação é verdadeira. Vocês também contam com equipes no interior do estado. Como é que funciona um estado tão grande quanto o Amazonas? Vocês conseguem chegar a esses municípios mais distantes da capital? É verdade, Ricardo. Desenvolver atividade de fiscalização, orientação e cidadania no estado do Amazonas realmente é um desafio. Nossas estradas são rios e nós planejamos por calha de rio. Então, calha do Rio Madeira, por exemplo, a equipe se desloca até o último município e vem descendo de barco em todos os municípios circunvizinhos. E a exemplo do Madeira, a calha do Rio Purus, a calha do Rio Amazonas, do Japurá, de forma que hoje, no final do exercício, nós não deixamos nenhum município desassistido. Visitamos todas as cidades do interior e a capital, primeiro levando orientação. A orientação do governador Almaziz é que, antes de multar, devemos educar. Encontramos situação como Amaturá, Canutama, municípios a mais de 1.000 quilômetros da capital. Imaginem aquele empresário ribeirinho ter todas as informações que não pode revender um produto que não é certificado, que a sua balança deve atender um regulamento do Inmetro. Enfim, são várias informações que, em função das distâncias, na maioria das vezes uma viagem de 5 a 8 dias de barco, a informação fica prejudicada. E o IPEM, representando o governo do Amazonas, chegou nesse ribeirinho e passou as informações. Realizamos esse trabalho, levando orientação técnica com uma linguagem simples. O resultado desse trabalho apareceu. Em relação a produtos eletroeletrônicos e brinquedos, a irregularidade caiu de 12% para 2%. Significa que o caminho é esse e precisamos informar a sociedade. O que significa para o empresário ter o selo Inmetro e IPEM Amazonas? Isso é muito bacana tocar nesse assunto, Ricardo, porque esse ano também nós quebramos paradigmas. Nós entramos na área industrial. E culturalmente, as pessoas acham que o IPEM atua em açougue, supermercado, em posto de gasolina e não na área industrial. Eu, pessoalmente, na qualidade de presidente, visitei as indústrias e ouvi vários diretores falarem: ninguém comercializa nada no peso, aqui é fabricação de produtos. E aí veio a novidade. Nós passamos as informações que, a partir do momento que o IPEM atesta e aprova um instrumento de medição envolvido no processo produtivo, primeiro a empresa está agregando valor ao produto produzido na Zona Franca de Manaus e isso abre mercados.
porque o Inmetro é uma marca com quase 90% de credibilidade no país. Então, agregar o selo do Inmetro a um produto significa boas vendas e a garantia de que o produto tem qualidade. Falando em qualidade, vocês são certificados pelo ISO 9000. Como é que funciona essa dinâmica, esse acredenciamento de vocês pelo ISO? Então, nesse particular, o governo do Amazonas saiu na frente. De todos os estados da federação, apenas 2 receberam a certificação ISO 9000. E o IPEM Amazonas foi o primeiro. Isso demonstra que os procedimentos e as atividades executadas pelo IPEM atendem a padrões internacionais de qualidade. Quem ganha é a sociedade, que vai receber um ótimo atendimento, e a população em geral, que pode se sentir segura com os serviços prestados pela instituição. Engenheiro Márcio André, recomenda para quem está em casa, você como presidente do IPEM, esse órgão sério aqui do nosso estado, quais são os cuidados que nós consumidores muitas vezes desapercebidos fazemos e podemos evitar certas atitudes que são nocivas para nós mesmos? Então existe muita informação técnica que fica complicado para o cidadão comum perceber. Então todos esses riscos são minimizados se for observado a marca, o selo do Inmetro fixado nos produtos. Produtos como os preservativos, material elétrico de baixa tensão, brinquedos, capacetes, mangueiras de GLP, ou seja, vários produtos relacionados à saúde, segurança e meio ambiente que oferecem risco à sociedade. Então, todos esses problemas são minimizados se a sociedade tiver essa informação. Verifique se tem um selo do Inmetro. Esse selo garante que esse produto foi testado previamente e não vai transformar um brinquedo para o seu filho como uma arma. Nós pedimos à sociedade que nos ajude, nós implantamos um canal direto com a sociedade, que é a nossa ouvidoria. O número é 0800 092 2020. Então, qualquer crítica, sugestões, denúncia, nos ajude, nos informe, que imediatamente enviaremos uma equipe para verificar se existe a irregularidade. O programa Ricardo Collier Business fica muito feliz em trazer essas informações necessárias e providenciais para o nosso público, e agradeço muito ao engenheiro Márcio André, que nos recebeu aqui como presidente do IPEM nessa demonstração das ações natalinas. Panificadora Elisa. Há 28 anos em Manaus, a Panificadora Elisa oferece com requinte e qualidade diferentes itens nos serviços de café, pães, confeitaria, doces, salgados e produtos regionais. Se você ainda procura um lugar para almoçar, já encontrou. Abrimos para o almoço todos os dias e no domingo, a partir das 13 horas. Realizamos seu evento com a escolha do melhor buffet. Panificadora Elisa. Cardápio variado com sabores requintados. Avenida Humberto Calderaro Filho, antiga Rua Paraíba, número 20, Andrianópolis, 3236-2869 ou 3642-9377. A PAD Artefatos de Concreto trabalha no desenvolvimento e produção de pavers, blocos de concreto, meios fios e pisos de qualidade para grandes e pequenas obras. Seguindo as normas da BNT, com fornecedores certificados, a PAD tem o orgulho de participar do processo avançado de desenvolvimento da cidade e de sua obra. PAD, ideias inovadoras na construção. 9128-5554. Já parou para pensar onde você vai estar no futuro? Quais serão suas conquistas? Que história terá para contar? E como você vai chegar até lá? Bem, nós temos uma boa receita para você. Cultura inglesa 20 anos. O mundo ao seu alcance. Faça parte dessa história de sucesso.
Voltamos aqui diretamente da Concrete Show 2011, essa grande feira, a maior feira da América Latina. Tive a oportunidade de conhecer Filippo Guerra, esse italiano que representa a Soilmec, uma das maiores empresas do segmento de perfuração. Conta um pouco sobre a Soilmec. Soilmec é uma empresa italiana que produz máquinas para a fundação. Qualquer tipo de trabalho de engenharia civil que precisa de perfuração. Soilmec é italiana, é líder mundial, vende aos 5 continentes do mundo. Estas máquinas são máquinas que podem ser pequenas, da 3 toneladas de peso até 140 toneladas de peso. E projetamos, fabricamos e vendemos várias máquinas de várias tecnologias. Aqui no Brasil não se vendem todas as tecnologias, mas se vendem algumas, sim, se vendem. Sim. Por exemplo, aqui atrás nós temos uma escavatriz de helicoidal, não é isso? Sim, aqui por trás temos uma perfuradora com tecnologia de hélice contínua. Esta é a tecnologia mais comum no Brasil, hélice contínua. Propriamente falando, ela cava um buraco no chão e vai retirando a terra, não é isso? Exato, cava, faz um buraco, depois se coloca hormigão, uma armadura e o produto final é uma coluna, uma estaca. Muito bem. E esse tipo de equipamento você vende bastante no Brasil, inclusive para Manaus? Sim, claro. Temos uma boa presença aqui no Brasil, direto como Soilmec do Brasil, uma representação que começou no 2009. Em Manaus, em particular, temos já um par de clientes com algumas máquinas de estaca raiz, de hélice contínua e de estacão. Qual é a vantagem de se construir com a hélice contínua? A hélice contínua é uma tecnologia que te permite de perforar muito rápido. No final do dia, a produção diária é alta, te permite de perforar muitos metros. Tecnologia rápida com um consumo de hormigão que não é alto. Qual é a capacidade de imersa, de cava? Quanto profundidade você consegue alcançar? Depende dos projetos, do tamanho das máquinas. Aqui no Brasil, entre 20 e 27 metros, já com 24 e 25 metros, são 80% dos projetos. Sim, então a hélice faz o buraco, remove a terra, se coloca. Faz o buraco, quando chega à profundidade final, começa hormigonando, com hormigão, subendo o buraco com concreto e depois coloca a armadura. Muito bem. Bom, para quem está em Manaus, gostaria de conhecer mais essa empresa italiana presente no Brasil há mais de 3 anos, não é isso? 2009, são 2 anos. 2 anos. Qual é o site que você deixa, Filippo? O contato mais rápido é o website, que é www.soilmec.com.br. Muito bem. Vamos dar mais uma volta aqui nessa tremenda feira, a Concrete Show 2011. Continuamos aqui na Concrete Show 2011. Tive a oportunidade de conhecer a Simone Tartucci, ela que representa uma empresa que desenvolve um produto muito sustentável e que vai nos contar um pouco da história da Tecnosil. Simone, o que vocês estão apresentando aqui de inovações a respeito de sustentabilidade e o seu produto é silício? Nosso produto é sílica casca de arroz e uma sílica ativa obtida através da combustão do silício metálico. A Tecnosil é uma empresa que já está há 5 anos no mercado, mas que os profissionais que compõem a empresa já estão há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com sílica ativa. E a sílica, a gente chama de duplamente sustentável porque ela está em 2 grandes cadeias. Uma produtiva, que é a obtenção, né? Ela deixa de ser um passivo ambiental, ela vai ser um produto nobre e onde a gente capta essa sílica e transforma num produto para a construção civil. Na utilização a gente vai então para outro ciclo da construção civil, que é na utilização de concretos de alto desempenho. Como é que você formata? A sílica se extrai da natureza, não é isso? Isso. Você tem a casca do arroz, que é a sua inovação. Mas antes disso, a sílica comum, ela vem de qual mineral?
A sílica ativa que a gente fala, ela vem da composição do silício metálico, que é o cavaco, o calcário, que queimados por eletrólise, ela na união ela vai formar o silício. O silício, ele na formulação do silício, ele vai dar uma fumacinha. Essa fumacinha é a sílica, que a gente capta, né? Faz a captação, a densificação, ensaca e utiliza na construção civil. E como é que ela age na construção civil? Ela forma um agregado para o cimento e o concreto, não é isso? Ela forma um aglomerante. Então a sílica ela pode ser trabalhada juntamente com o cimento e ela na composição do concreto ela vai dar características importantes como durabilidade, permeabilidade e resistência maior. E provavelmente o acabamento acaba ficando mais liso, né? Sim, principalmente na região Nordeste, onde a gente tem agregados muito álcalis, então álcalis, né? Então ela combate a resistência álcali agregado. Muito bem, agora vamos falar sobre essa inovação, esse experimento que vocês patentearam, não é isso? Isso, é a sílica casca de arroz, é um estudo que já é antigo, desde a década de 80 já vem se estudando a sílica casca de arroz e hoje a gente conseguiu trabalhar de forma industrial, ou seja, comercializar. Então deixou de ser um sonho só científico e a gente tirou da universidade então e viabilizou. E agora comercial. Exatamente. Então como é que funciona? Você pega a casca do arroz... Isso, a casca do arroz é queimada e a gente usa como fonte de energia a própria casca de arroz. Depois de queimada ela é moída e aí a gente faz ela vira um pó. Esse pó, então, ele é adicionado no concreto, tendo as características como a gente da sílica ativa que eu acabei de explicar. Vários questionamentos surgem de como é possível o uso da sílica, tanto a sílica feita com a casca do arroz, tanto com a sílica explorada do metal. Como é que eu faço para eu, produtor de, digamos, artefatos de concreto? Onde é que eu encontro informações a respeito da aplicabilidade do seu produto? Mas nós atendemos o mercado todo nacional e vocês podem achar no nosso site, tem, além de informações técnicas, tem todo estudo sobre os dois produtos e o nosso site é www.tecnocilbr.com.br. tecnocilbr.com.br. Simone, muito obrigado. Você em casa, fica ligado, vamos a mais uma volta nessa feira extraordinária Concrete Show 2011. Muito obrigada.